Fala aí galera do Binóculo, estamos em mais um dos nossos vídeos semanais comentando sobre alguma coisa da atualidade, que aconteceu e que tem a ver com a nossa fé, envolve alguma resposta da nossa fé, de como nós entendemos a palavra de Deus. Hoje a gente vai comentar sobre aquele rapaz que sequestrou aquele ônibus no Rio de Janeiro e acabou sendo abatido. A pergunta que alguns me vieram fazer é como o cristão lida com uma situação dessa da morte, porque teve gente comemorando e tudo mais. Como é que um cristão lidaria numa situação dessa se ele fosse aquele policial? Em geral, vamos resolver como a Bíblia lida com essa situação. Qual é a ideia da Bíblia sobre essa situação e como a Bíblia vai dar uma resposta sobre isso, tá? Mas antes disso, curte e compartilha, ajuda o nosso trabalho, para você poder difundir, ajudar a gente a espalhar um pouco dessa mensagem que a gente sempre traz, né? Então ajuda um pouquinho, dá uma compartilhada, curte lá no Facebook e no YouTube. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lidar com essa situação é como a Bíblia ela lida com isso, essa questão da morte. Primeira coisa, a gente tem que lidar não de uma forma achando que teologia é um time de futebol, cada um fica do seu lado e ponto. Não é muito bem assim. A gente está vendo também uma geração que as pessoas falam muito daquilo que nunca estudaram. É o cara que nunca fez nutrição, mas sabe dar conselho de como se alimentar bem. É o cara que nunca fez educação física, mas sabe aconselhar como fazer uma atividade física. É o cara que nunca fez psicologia, mas acha que entende daquilo ali. E também na teologia alcança isso. O cara que nunca fez teologia, o cara leu um livro, dois livros na vida dele, acha que é teólogo, para entender aquilo ali. Ou ele usa a Bíblia para basear o que ele quer. Ele não vai a Bíblia entender, tirar da Bíblia o que a Bíblia quer trazer, mas ele quer ir até a Bíblia para empurrar a sua vontade. Realmente não tem como. Como a Bíblia resolve isso, a gente tem que entender de uma vez por todas a questão da morte. Primeiramente foi me perguntado, a gente acaba tendo uma polarização sobre isso, e o Brasil numa situação muito complicada por causa da violência extrema. A primeiro lado foi do pessoal que comemorou a morte dele. Realmente a gente não tem como comemorar a morte de um rapaz. Eu sei que na raiva, a situação, até de um traficante, a gente fica com, morre mesmo, capeta. Mas realmente a Bíblia ela não aceita isso. Jeremias vai falar, eu deixo até o versículo aqui depois do lado, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que ele se arrependa. Deus ele não tem esse prazer, e o cristão também não pode ter esse prazer da morte de alguém. Realmente, pessoas que se dizem cristãs e têm prazer na morte do outro precisam repensar a sua fé, como lidam com isso. Mas é óbvio ali que teve muita gente que não comemorou a morte dele. Comemorou foi quase 30 pessoas, que poderia ser a maior tragédia do ano, terem saído vivas. Eu também fiquei muito feliz com a situação, porque 30 pessoas saíram vivas, não pela morte do rapaz. Mas como um cristão lida com essa situação? Muita gente usa versículo bíblico, não entende de prerrogativas de exegese e fazem verdadeiras lambanças na hora de interpretar a Bíblia. Vitor, mas a Bíblia lá em Êxodo 20 diz não matarás. Esse primeiro versículo o pessoal usa. Primeiro, a Bíblia na verdade não fala muito bem isso. Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui do lado, o manual, o Dicionário Internacional de Exegese do Antigo Testamento. Mas eu boto até aqui a foto para o pessoal poder procurar. Não é uma brincadeira, é um dicionário de teologia do Antigo Testamento muito sério, e ele vai trabalhar a ideia de que a palavra que quando você pega ali, hatzá, que é matar, é melhor traduzido por assassinar. Ele mesmo vai falar no manual, nesse dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento, que a tradução é muito genérico botar matar. A tradução melhor para quando a Bíblia fala nos 10 mandamentos, lo hatzá, não matarás, é a palavra não assassinar. O homicídio, a intenção de matar alguém por um motivo fútil. Ele mesmo vai trabalhar que a melhor tradução é não assassinará. Então, Vitor, mas isso não para mim não importa. Mas você também tem outra prerrogativa da teologia, é interpretar o texto conforme o resto da Bíblia lida com isso. E na teologia do Antigo Testamento, Moisés, que é o homem que, amando de Deus, é inspirado por Deus para trazer a lei ao povo. Você pega Êxodo, que você vai ter ordens de pena de morte, regras para pena de morte. Isso é muito claro. Para homicídio, para estupro, para idolatria. Tá bom? Você tem regras muito claras quanto à pena de morte. Israel tem regras para guerra. E desculpa, mas você acha que na guerra o que acontece? O pessoal dá beijo, brinca de ciranda, cirandinha? Não acontece isso. Então, primeiro, não matarás ali em Êxodo, de acordo com o dicionário,
Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a melhor tradução é não assassinarás, né? Não, lo hatzá, alguns traduzem por lo harsá, essa seria a melhor tradução. E pelo contexto da Bíblia, quando a Bíblia fala, principalmente na lei mosaica, aparecem penas de morte, muito comuns ali acontecendo, tá? Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia tem um parecer a favor da pena de morte, tá? Então usar a Bíblia contra isso é muito perigoso. Ah, Vitor, mas Jesus? Mas e Jesus? Mas a gente não vive na lei, a gente vive em Cristo. Vamos lá. Primeiramente tem que entender uma coisa. Jesus não era cristão, Jesus era judeu, gente. Pelo amor de Deus, Jesus era um judeu como qualquer outro. Jesus era circuncidado, ia ao templo sábado, ele era um judeu, tá? E ele viveu sob a lei judaica. Lembrando que a lei judaica é a revelação da santidade de Deus. Lembre-se sempre disso. A lei é a expressão da santidade de Deus. E Jesus viveu naquela lei. Ah, Vitor, mas e a mulher que foi apedrejada? Primeiro que ali, realmente Jesus em nenhum momento disse que ela não poderia ser apedrejada. A lei mosaica permitia aquilo. A questão é que ali alguns teólogos vão entender que houve uma injustiça quanto à questão do adultério. Ela foi colocada numa situação que Jesus, de forma muito sábia, conseguiu tirar ela, porque ali a lei mosaica diz que o adúltero também tinha que estar presente e só estava ela. Ali muitos entendem que foi uma situação armada para ela que Jesus consegue tirar ela daquela situação, mas Jesus em nenhum momento diz que estava errado. O Novo Testamento também não vai lidar muito bem com essa situação. Jesus, quando ele está na cruz, mas ele vai dar indícios. Jesus, quando ele está na cruz, com aqueles dois ladrões, um dos ladrões que está com Jesus fala, né, Senhor, a gente realmente lembra de mim quando entrar no paraíso e tudo mais. Jesus tinha poder para arrancar aquele homem dali. Jesus lembra que Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, levantou mortos. Jesus arrancava ele daquela cruz facilmente. E Jesus não arranca ele da cruz. Jesus deixa ele, mesmo arrependido do que fez, né? Jesus não arranca ele da cruz, mantém ele ali, ele morre, recebe a penalidade. O Novo Testamento não vai trabalhar isso de uma forma muito clara. Paulo, quando está diante dos seus algozes, né, que vão julgá-lo, Paulo fala em algumas vezes, né, olha só, que eu recebo essa pena se realmente esse crime foi eu cometi. Romanos vai falar sobre a questão do papel do Estado, que é da espada, né? Alguns vão entender isso de um sentido simbólico, outros não. Mas a ideia é que, na mentalidade dos apóstolos e de Jesus, tem que lembrar que Jesus era um judeu. E o Antigo Testamento, que é a lei judaica, dá prerrogativas claras para a pena de morte, tá? Então, cuidado para a gente não querer forçar na Bíblia uma visão que não tem. Aquele policial, vamos dizer, ele era um cristão. Aquele policial agiu como deveria ter que agir. Houve sim uma tentativa de impedi-lo, foi levado psicólogos para o local e tudo mais, mas não conseguiu haver uma negociação, acabou indo para aqueles fins. Obviamente não podemos nos alegrar com a morte daquele rapaz, mas biblicamente aquilo ali, um cristão, se ele for um cristão que estava ali atirando, aquilo em nada interfere na sua vida cristã. Eu conheço muitos cristãos que falam isso, que um cristão não pode ser policial, porque matar não é... Isso desculpa, perdão a expressão, mas é estupidez, não entendeu o que acabei de explicar sobre não matar, tá? Então, biblicamente, aquilo ali em nenhum momento interfere na sua fé, tá bom? Em nenhum momento aquilo ali o faz, caso ele seja um cristão menor do que os outros ou cometendo um pecado. A Bíblia fala de matar no sentido de assassinato, homicídio, algo que não tem nenhum sentido, propósito, né? E ali não foi isso. Ali foi alguém que teve que ser morto para que salvasse mais de 30 pessoas inocentes. Então, que Deus te abençoe e nos ajude a compreender cada vez mais a palavra de Deus para darmos respostas atuais aos problemas que a sociedade acaba enfrentando.